Fala galera do Na Trave, aqui é o Thiago mais uma vez do Resenha Tática com vocês e vamos falar mais um pouquinho sobre Campeonato Paulista, sobre clubes paulistas do interior, clubes que fizeram história. E olha só, já queria desde já agradecer a galera que compartilhou e curtiu lá e comentou o nosso vídeo e dizer para vocês que se tiverem alguma crítica ou sugestão, coloca aí pra gente observar lá e poder cada vez mais estar melhorando para vocês. Gostaria de dizer também alguns amigos que comentaram ou mandaram mensagens para mim dizendo: pô, Thiagão, não vai falar da Ponte Preta? Não vai falar do Comercial? Não vai falar do Botafogo de Ribeirão? Vamos sim, galera. Nesse segundo episódio a gente vem para falar de mais alguns clubes tradicionais do interior paulista. E vamos começar falando de um time aqui pertinho da minha cidade, pertinho de Araraquara, da Matonense, a SEMA, Sociedade Esportiva Matonense. Aí, abraço pro Dene, abraço pro Ninão, amigos torcedores lá da Matonense. A Matonense que está disputando as finais aí da Série A3 para voltar à Série A2. E a Matonense tem um fato curioso, eu não sei se você sabe aí, torcedor da Matonense, ou você que acompanha o futebol paulista, mas a Matonense é o único clube do mundo que está no Guinness Book. É isso aí, no livro dos recordes, por ter conseguido nos anos 90 cinco acessos consecutivos. O time saiu lá da famigerada Bzinha, né, Série B2 ou B1B, como era chamado antigamente, para a elite do futebol paulista, né? Aí você pode perguntar, mas e o Água Santa, o Novo Horizontino esse ano que também vieram subindo aí em sequência? Esses times começaram na B1, né? A B2, extinta B2, não existe mais. Naquela época a Matonense teve que enfrentar 5 divisões para chegar na Série A1. Água Santa, por exemplo, enfrentou 4, tá bom? Então, Matonense, livro dos recordes. E a Matonense, para quem não sabe, revelou muita gente boa, viu? Nomes que eu posso dizer que vi jogar na Matonense, que jogaram muito. Não é revelado lá, mas foi um baita jogador, Ranielli, camisa 10. Os times grandes vinham jogar em Matão, tomavam uma peia lá em Matão, da Matonense, e o Ranielli, geralmente, ele acabava com o jogo. E o Edmilson, zagueirão, homem de confiança da família escolar lá no Campeonato Mundial no Japão em 2002, revelado na Matonense também, tá certo? Outro time daqui de perto, Noroeste de Bauru, o famoso Norusca, manda seus jogos lá no Alfredo de Castilho. Norusca que disputou a Série A3 esse ano. O Norusca, para quem não sabe, se envolveu uns anos atrás aí num lance muito curioso, né? Em 1992, numa partida contra o Mojimirim, aquele famoso gol, né, do meio de campo, que todo mundo fala o gol que Pelé não fez, do Rivaldo, né? O árbitro apitou, o Rivaldo chutou do meio do campo e fez o gol. Foi numa partida contra o Noroeste e acabou entrando aí também, ficou um bom tempo no livro dos recordes como um gol mais rápido do futebol mundial, e foi o gol do Rivaldo do meio de campo contra o Norusca. O Norusca teve muitos altos e baixos, é um time tradicional do interior, e o que eu me lembro do Noroeste foi em 2006. Em 2006 o Noroeste montou um baita de um time, foi quarto colocado no Paulistão daquele ano, ganhou de times grandes em Bauru, de São Paulo, de Corinthians inclusive, e só ficou atrás de Santos e Palmeiras e São Paulo, que foram os times que ficaram nas 3 primeiras, e o quarto colocado foi o Noroeste. Fez uma baita campanha em 2006. Em 2008 voltou a disputar as finais do Campeonato Paulista, mas foi eliminado logo na primeira rodada das finais. Em 2009, uma campanha muito fraca, acabou rebaixado para a Série A2, para a Série A3 e acabou indo parar na Bzinha, mas ano passado voltou a disputar a Série A3, o Norusca, e agora não me lembro, não me recordo se está disputando a fase do quadrangular final aí da Série A3 para voltar a A2. Mas o Norusca é um time de bastante tradição aqui do interior de São Paulo. A Ponte Preta de Campinas, né, que tem bastante tradição, todo mundo sabe, é um time que sempre chegou em finais do Campeonato Paulista, mas diferentemente do seu rival Guarani, que tem inclusive um Campeonato Brasileiro, a Macaquinha dificilmente conseguiu ir além de uns vice-campeonatos aí, né? Perdeu para Corinthians, perdeu para São Paulo em decisão de Campeonato Paulista, a última em 2008, quando foi derrotada pelo Palmeiras, né? Aliás, tomou uma sapatada do Verdão, 6-0, né?
foi 1 a 0 no Moisés Lucarelli, gol do Kleber Gladiador, e no jogo da volta 5 a 0, o Alex Mineiro foi artilheiro do campeonato por causa desse jogo aí, deitou, né? E a Macaquinha, como todo mundo sabe, é um time de bastante tradição de São Paulo, tá sempre disputando primeira divisão de Campeonato Brasileiro, né? Tá sempre dando trabalho pro pessoal. E para completar aí os vice-campeonatos da Macaca, foi vice-campeão do Campeonato Sul-Americano, se eu não me engano, perdendo para o Lanús da Argentina. Foi vice-campeão, naquele ano eliminou o São Paulo nas semifinais, né? Todo mundo diz que o que dá azar pra Macaca é a faixa transversal na camisa do Vasco. Não sei. Vamos falar de Botafogo de Comercial, pessoal. Pois é. Não sei se vocês sabem, mas na minha opinião, pra mim, um dos clássicos do interior mais disputados, mais aguerridos é o Come Fogo, que é Botafogo e Comercial, né? Geralmente são jogos memoráveis, jogos fantásticos. E falar um pouquinho do Botafogo, né? O Botafogo, para quem não sabe, o Botafogo é um dos times que mais revelou jogadores que vestiram a camisa da seleção brasileira. Ao todo foram 7 jogadores que saíram do Botafogo e vestiram a camisa da seleção brasileira, mais que clubes como Atlético Mineiro, por exemplo. Jogadores revelados em Ribeirão Preto no Botafogo, tá, pessoal? Não que vestiram a camisa do Botafogo. Foram 7, olha só que bacana esse dado aí. Outra coisa, entre eles, né, inclusive, a gente tem lá Raí, Sócrates, né? Raí, ídolo do São Paulo, ídolo por todos os times que passou, campeão do mundo em 1994 com o Parreira. E o Sócrates, não precisa nem falar, né, quem foi o Dr. Sócrates. E o goleiro Diego Alves, que hoje joga na Espanha, no Valência da Espanha, também jogador revelado pelo Botafogo, pelo Botinha, pelo Pantera. Outro fato curioso, outro fato bacana também é o Estádio Santa Cruz. O Estádio Santa Cruz do Botafogo é um dos maiores estádios do interior paulista e um dos maiores de São Paulo, né? Tem muito clube grande aí que eu conheço aí que não tem estádio como tem o Botafogo. É um estádio bem grande, foi construído na época para 60 mil torcedores. Hoje aí, depois da lei do torcedor, reduziu aí a sua capacidade para volta de 45 mil torcedores aí, o estádio do Botinha. E ano passado, na campanha da Série C do Botinha, que voltou, da Série D que voltou à Série C, a torcida deu show lá, hein? A torcida lotava o estádio e fez a diferença com certeza para que o Botinha pudesse voltar aí à Série C do Campeonato Brasileiro, né? E quem sabe voltar à elite. O Botafogo, que o último grande feito do time pelo Campeonato Paulista, foi um vice-campeonato em 2001, quando perdeu para o Corinthians, né? Foi vice-campeão e naquela oportunidade revelou bons jogadores, entre eles o Doni, goleiro Doni. E depois ainda foi parar no Corinthians. Bom, e outro fato curioso também, falando do Estádio Santa Cruz, né? O Estádio Santa Cruz, ele já abrigou jogos da seleção brasileira e ele também já abrigou uma final de Campeonato Paulista. Em 1995, né, Corinthians e Palmeiras decidiram o Paulistão, né, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O Morumbi estava fechado para reformas, o Pacaembu não tinha condições de receber o jogo, e aí a Federação Paulista achou por melhor levar o jogo para o interior. Dois jogos muito disputados, e o Corinthians acabou campeão naquele ano, vencendo o Palmeiras, uma sapatada do meio da rua do Elivelton, acertou o ângulo do Veloso e o Corinthians foi campeão paulista. Comercial eu deixei por último aqui para falar para vocês, porque o Comercial tem bastante curiosidade, é um time bem tradicional. Para quem não acompanha aí os times de futebol paulista, o Comercial tem bastante tradição, tá? O Comercial, nos anos 80, mais precisamente em 1986, eu não sei se vocês sabem, mas o Comercial ele foi a São Paulo e deu uma sapatada no São Paulo de 5 a 4. Você fala assim, pô, mas 5 a 4, mas o Comercial é o único time do interior a fazer 5 gols no São Paulo, ou num time grande de São Paulo, na casa do adversário, lá no Morumbi. E também ganhou de 4 a 0 do Corinthians naquela época, tá? Pra vocês verem aí como o Leão do Norte, o Comercial, time de bastante tradição do futebol paulista, né? O Comercial, em 2011, teve um fato bem curioso, né? A torcida do Comercial deve se recordar, o Votorati, né, de Votorantim, iria disputar a Série A2 e o Comercial acabou entrando na vaga porque o Votorati não disputou.
E aí o pessoal lá de Ribeirão disse que foi uma justiça, né? Pois o Comercial acabou ficando de fora dessa vaga no último jogo, né? Não conseguiu o acesso e aí o Votorati, desistindo da disputa, o Comercial acabou assumindo a vaga. E o que isso tem a ver? Tem a ver porque o Comercial em 2013 voltou a disputar a Série A1 do Campeonato Paulista, né? E em 2013 até um fato curioso, né? O Comercial, naquela oportunidade, deu uma sapecada de 7-0 na Lusa. A Luzinha veio jogar em Ribeirão no Palma Travassos e tomou uma sapatada lá de 7-0 do Bafo. Pra vocês terem ideia, foi 7-0 lá. E em 2014, quando jogou a primeira divisão, teve um come-fogo na primeira divisão, pessoal. Pois é, e o Comercial venceu o Botafogo por 2-1. Eu, pelo menos, foi a única, né, vez que eu tive a oportunidade de ver um come-fogo na primeira divisão de futebol paulista. E o Comercial venceu o Botafogo por 2-1 no Santa Cruz. Aí um jogo histórico aí, principalmente pro torcedor comercialino, né? Tá certo, Rogério? O Rogério, torcedor do Comercial aí, parceiro lá de Ribeirão, deve estar feliz, deve ter ficado muito feliz com essa vitória do Comercial na época. Então, pessoal, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, deixa seu comentário aí. E a gente volta a falar depois aí no Resenha Tática, aqui no programa Na Trave, mais um pouquinho para vocês sobre algum assunto relacionado a futebol aí, tá bom? Nesse segundo capítulo eu deixo o meu abraço para vocês aí e é isso aí. Até a próxima, a gente se vê. Valeu!